Cumprimentamos a todos os nossos irmãos com a paz de Jesus. Sejam bem-vindos a esta live. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença nos unimos com toda a natureza que canta louvores ao Teu nome. Todos louvem ao Senhor, o único Deus no céu e na terra. É em nome de Jesus que estamos aqui implorando que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe no estudo da Tua palavra nesta manhã de sábado. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Aqui estamos, queridos, para estudar a palavra de Deus com vocês. Pecados para a morte e pecados que não são para a morte. O que significa isso? Abra sua Bíblia e vamos ler na primeira carta de João. A primeira carta de João, capítulo 5. E vamos ver então o verso 16. Aqui diz assim: se alguém vir pecar ao seu irmão, pecado que não é para a morte, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Todo pecado é pecado. Mas Deus diz que há pecado que não é para a morte. O que significa isso? Meu querido irmão, Deus está dizendo que existem pecados que não são para a morte. Por quê? Porque a Bíblia classifica pecados. Pecados por ignorância, pecados inconscientes e pecados voluntários, pecados conscientes, pecados de mão levantada. Todos os pecados conhecidos, todos os pecados conscientes são para a morte. E meu querido irmão, hoje nós queremos dizer para você que Deus exige de você e de mim a santidade que é dele. Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Deus não baixa o padrão. Deus quer vida santa, minha e sua. Jesus Cristo viveu vida santa e Ele é o padrão. Ele é um modelo a ser imitado, meu querido irmão, minha querida irmã. Viver vida santa. Por isso, Jesus Cristo fala na sua primeira carta de João, capítulo 2, e o verso 1. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, e o verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eis o alvo de Deus para você. Eis aqui o padrão de Deus para você e para mim, que não pequemos, que não vivamos pecando. Está muito claro aqui. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Este deve ser o nosso propósito, não pecar. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Existe um advogado. Quando nós pecamos, nós corremos para Jesus. Nós nos jogamos aos pés de Jesus Cristo. Nós confessamos os nossos pecados a Ele. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, porque é exatamente o que está aqui na primeira carta de João, capítulo 1 e o verso 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não existe pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa perdoar, desde que ele seja confessado. Meu querido irmão, Deus falou através de João: filhinhos, eu quero que vocês vivam uma vida sem pecar. Mas, se vocês pecarem, ou quando vocês pecarem, existe um advogado, que é Jesus Cristo. Muitos cristãos tentam justificar a sua vida pecaminosa
argumentando que a vida hoje é muito mais diferente do que a vida que viviam os cristãos no primeiro século, quando João escreveu esta carta, dando a entender que Deus baixou o padrão, dando a entender que Deus vai tolerar pecados hoje que ele não toleraria naquele tempo. Muitos argumentam que Deus vai entender a nossa situação. O que eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus não vai entender. Muitos se justificam dizendo que hoje existem muitas tentações que não existiam naquele tempo. Eu concordo, existem muitas tentações diferentes hoje, muitos tipos diferentes de assédios. E por causa disso, eles entendem que Deus vai dar um desconto, que Deus vai entender a nossa situação de pecaminosidade hoje. Mas, meu querido irmão, se você raciocina desta forma, você está enganado. Porque em Hebreus capítulo 13, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 13 e o verso 8, Deus está dizendo assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Malaquias capítulo 3, verso 6 diz: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. O padrão de santidade que ele estabeleceu no primeiro século é o padrão de santidade que ele estabeleceu para você e para mim hoje. Deus está dizendo: sejam santos, porque eu sou santo. Deus não baixa o padrão. Por 2000 anos, Deus está dizendo o que está na primeira carta de Pedro, capítulo 1. A primeira carta de Pedro, o capítulo 1, vamos ver então o verso 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus não baixa o padrão. Pelo contrário, para esta última geração, Deus elevou o padrão. Subiu o padrão de Deus para esta última geração, a geração que verá a volta de Jesus, a geração que viverá à vista de um Deus santo, sem pecar. Ora, meus queridos irmãos, por que é que Deus está escolhendo os 144 mil exatamente desta última geração? Os 144 mil, eles vivem um padrão de santidade exigido por Deus. Como é que Deus descreve os 144 mil? Apocalipse 14, abra sua Bíblia. Apocalipse 14, vamos ver então aqui os versos 1 até o verso 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o nome do seu pai. Na testa dos 144 mil está escrito o nome de Jesus e o nome do nosso Pai. Isso significa que a nossa mente pertence a Jesus. É agradar a Jesus, é fazer a vontade de Jesus. Os planos de Jesus são os nossos planos. Os sonhos de Jesus são os nossos sonhos. E o verso 2 diz: e ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, que não se contaminam com as filosofias de Babilônia, que não bebem o vinho de Babilônia, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Esta é a descrição de Deus dos 144 mil. Meu querido irmão, esta é a vontade de Deus. Viver vida santa, imitar, copiar Jesus Cristo. Nós lemos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Abra sua Bíblia.
1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isto é claro, esta é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, a nossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E agora no verso 7, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Deus não nos chamou para que vivamos como todo mundo vive. Deus não nos chamou para andarmos no caminho largo onde todo mundo anda. Deus não nos chamou para sermos como todo mundo é. Nós fomos chamados por Jesus Cristo para sermos agentes de Deus, representantes de Deus, para sermos o rosto de Jesus na terra, para imitarmos Jesus Cristo, para buscarmos a santidade de Jesus. Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Deus não baixou o padrão, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós lemos na meditação matinal, Fé pela qual eu vivo, na página 71, parágrafo 3. No instante em que o homem aceitou as tentações de Satanás, falando de Adão e Eva, no momento em que Adão e Eva aceitaram as tentações de Satanás e fez exatamente o que Deus havia dito que não deveria fazer, Cristo, Filho de Deus, ficou entre os vivos e os mortos, dizendo que o castigo caia sobre mim, eu vou ficar no lugar do homem, ele terá outra chance. Jesus Cristo, quando Adão e Eva pecaram, se colocou entre o Pai e o pecador. E Jesus Cristo disse, eu vou dar outra chance, que caia sobre mim as consequências do pecado de Adão e de Eva. Queridos, Jesus Cristo veio para dar para você outra chance. Que outra chance é essa que Jesus Cristo quer nos dar? Será que seria uma outra chance de a gente continuar pecando? Vivendo uma vida ímpia? Qual é esta outra chance que Jesus Cristo quer nos dar? Não seria por acaso de você e eu podermos voltar para aquela santidade original? Para aquele padrão original de santidade? Eu entendo que esta outra chance que Jesus Cristo nos dá é para restaurar em você e em mim aquela santidade com a qual Adão e Eva foram criados e que perderam por causa do pecado, mas que Jesus Cristo veio ao mundo para restaurar em você e em mim esta santidade. Através de Adão e Eva veio a pecaminosidade, mas através de Jesus Cristo veio novamente a chance de voltar ao padrão de santidade original revelada na vida de Jesus. Nós lemos na meditação matinal Alta Vocação, na página 44 e o parágrafo 3. Quão cuidadoso é o Senhor Jesus em não dar ocasião para que a alma pecadora se desespere. Ele, Jesus, cerca a alma pecadora dos ferozes ataques de Satanás. Se através de múltiplas tentações somos surpreendidos ou enganados pelo pecado, Jesus não se afasta de nós e não nos deixa perecer. Aleluia! Aleluia! Mesmo quando nós caímos em pecado, Jesus não se afasta de nós e não nos deixa perecer. Não é isso que acontece. O nosso Salvador orou por nós. O nosso Salvador não nos deixa perecer. Alta Vocação, página 44, parágrafo 3. Em Romanos capítulo 8 e o verso 34 nós lemos assim: Cristo está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo está à direita do Pai e intercede por você. Quando Pedro estava negando a Jesus, Jesus estava orando por ele, desejoso de ajudá-lo. E a mesma compaixão manifestada por Pedro para salvar Pedro é também oferecida a todo indivíduo que caiu em tentação.
É o ardil especial de Satanás, levar o homem ao pecado e então deixá-lo desamparado e tremente, receando suplicar pelo perdão. Mas por que devemos temer? Se Deus disse que se apodere da minha força e faça paz comigo. Meu querido irmão, por que temer? Se Deus está dizendo para você que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27, verso 5. Foram tomadas todas as providências foram tomadas para que as nossas fraquezas sejam vencidas e perdoadas. E foi oferecido todo o encorajamento para nos achegarmos a Jesus Cristo. Parábolas de Jesus, página 78, parágrafo 1. Para avançar sem tropeçar, nós precisamos ter a certeza de que uma mão onipotente nos sustentará e uma piedade infinita é exercida em nosso favor. Caso venhamos a cair, unicamente Deus é capaz de ouvir em todo o tempo nosso grito por socorro. Filhos e filhas de Deus, página 154, parágrafo 4. Muitas vezes, quando os filhos fracassam, os pais os repreendem, os pais os castigam e muitas vezes os desencorajam. Mas Jesus não é assim. Ele nunca desencoraja você. Jesus nunca desanima você, por pior que seja a sua vida de pecados. Na segunda carta de Pedro, o capítulo 3 e o verso 9, Jesus está dizendo assim: o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. O Senhor é longânimo, Ele quer a nossa salvação, Ele torce pela nossa salvação, Ele tomou todas as providências para que todo o pecado seja vencido, para que todas as fraquezas sejam vencidas. O Senhor suporta por muito tempo os desvarios dos homens e a todos Ele concede oportunidade para verem e abandonarem os seus pecados. Patriarcas e Profetas, página 461, parágrafo 5. Percebam que Deus concede oportunidade para você ver e abandonar os pecados. Ainda na meditação Alta Vocação, na página 18, parágrafo 2, diz assim: uma testemunha silenciosa guarda toda a alma vivente, procurando conquistá-la, atraí-la para Cristo. Os anjos nunca deixam o tentado como presa do inimigo que destruiria a vida dos homens caso isto lhes fosse permitido. Enquanto há esperança, até que eles resistam ao Espírito Santo para sua ruína eterna, os homens são guardados por seres celestiais. Enquanto há esperança, os homens e mulheres pecadores são guardados por seres celestiais. Alta Vocação, página 18, parágrafo 2. Meu querido irmão, o Divino Mestre suporta os que erram em toda a perversidade deles. Presta atenção nisso. Eu estou lendo o livro Educação, página 294, parágrafo 2. O Divino Mestre suporta os que erram em toda a perversidade deles. Seu amor não arrefece. Olha só que lindo pensamento. O amor de Jesus Cristo não diminui por você quando você peca. Seu amor não arrefece. Não cessam os seus esforços para ganhá-los. Com os braços estendidos, Jesus espera para repetidas vezes dar as boas-vindas aos errantes, aos rebeldes e mesmo aos apóstatas. Seu coração se sensibiliza com o desamparo da criancinha, sujeita a um tratamento severo. O clamor do sofrimento humano jamais atinge o seu ouvido em vão. Qualquer clamor, qualquer lágrima, qualquer gemido da alma pecadora
atinge os ouvidos de Jesus Cristo, ele ouve. Aquele que mais facilmente é tentado e mais propenso é a errar, constitui o objeto especial da sua solicitude. Eu tenho que ler novamente este pensamento. Está no livro Educação, página 294, parágrafo 2. Aquele que mais facilmente é tentado e mais propenso é em pecar, em errar, constitui o objeto especial da sua solicitude. Os olhos de Jesus estão voltados para os que são mais fracos, para aqueles que são mais tendenciosos ao pecado. Você, meu querido irmão, por maior que seja a sua fraqueza, por maior que seja a sua tendência, a sua propensão para o pecado, para os vícios, os olhos de Jesus estão voltados para você. Ele olha para você como a menina dos seus olhos. E nós lemos em Salmos 103, abra sua Bíblia. No livro de Salmos, vamos ver então o Salmo 103. Salmo 103, vamos ler então o verso 13 e 14. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Olha, meu querido irmão, que linda mensagem que Deus está falando para você, ainda aqui no Salmo 103 e o verso 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Bendito seja Deus, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, verso 1. Verso 2, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Verso 3, é Ele que perdoa as nossas iniquidades, é Ele quem sara as nossas enfermidades. É Ele quem nos abençoa, que nos perdoa. Meu querido irmão, muitas vezes teremos de nos prostrar, chorando aos pés de Jesus Cristo por causa das nossas faltas, nossos erros, mas não devemos nos desanimar, mesmo quando somos vencidos pelo inimigo. Não somos repelidos, não. Nem somos abandonados, nem rejeitados por Deus, não. Jesus Cristo está à direita de Deus, fazendo intercessão por você, meu querido irmão. Diz o amado João, em 1 João capítulo 2, verso 1, estas coisas vos escrevo para que não pequem, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E não esqueçam as palavras de Jesus, o mesmo Pai vos ama. João capítulo 16, verso 27. Não é só porque Jesus faz intercessão por nós que o Pai vai nos amar. Não, meus queridos, o Pai nos ama. É porque o Pai nos ama que Ele deu seu Filho para morrer por nós. Jesus Cristo é uma revelação do amor do Pai. Jesus quer nos atrair para si e ver refletida em você e em mim a pureza dele, a santidade dele. E se tão somente nos rendermos a Jesus, aquele que em nós começou a boa obra, há de continuá-la até o dia de Jesus Cristo. Oremos com mais fervor, creiamos mais plenamente. Caminho a Cristo, página 64, parágrafo 1. Todos nós somos falíveis, todos nós cometemos erros e todos nós caímos em pecado. Mas se o malfeitor estiver disposto a reconhecer os seus erros, ao lhe serem revelados pelo Espírito Santo de Deus, e com humildade de coração confessarmos esses pecados, então seremos restaurados. Meditação matinal, para conhecê-lo, página 234, parágrafo 4. Você caiu em pecado, meu querido irmão? Minha querida irmã? Você caiu em pecado? Então, sem demora, procure de Deus
a misericórdia e o perdão. Corra para Jesus. A misericórdia é ainda oferecida aos pecadores. Aleluia! O Senhor nos chama em todos os nossos extravios. Ele diz: voltem, filhos rebeldes, eu curarei as rebeliões de vocês. Jeremias 3:22. A bênção de Deus pode ser nossa bênção se ouvirmos a suplicante voz do Espírito Santo. Lembre-se disso, meu querido irmão. Se tivermos cometido erros, certamente alcançaremos a vitória ao reconhecer estes erros e os considerarmos como faróis de advertências. Assim transformaremos a derrota em vitória, desapontando o inimigo Satanás e honrando o nosso Redentor, Jesus Cristo. Parábolas de Jesus, página 176, parágrafo 2. No segundo livro de Crônicas, capítulo 30, abra sua Bíblia. Segundo livro de Crônicas, capítulo 30, vamos ver então o verso 9. Leia comigo. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso. Aproprie-se dessa bênção, creia nessa bênção, porque o Senhor vosso Deus é piedoso, misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele. Temos que nos arrepender, temos que correr para Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 18, vamos ver então os versos 30 a 32. Aqui diz: portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque eu não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus quer salvar. Deus quer salvar você a qualquer custo. E o clamor que o Espírito Santo faz é: converta-se, arrependa-se, ajoelhe-se, confesse o pecado, tome a decisão de romper com este pecado que é para a morte. Qual é o pecado que é para a morte? O pecado conhecido, o pecado voluntário, o pecado consciente, aqueles pecados que você vem cometendo e está se desculpando, está argumentando, achando que Deus vai baixar o padrão, que Deus vai entender a sua situação. Meu querido irmão, o que Deus está dizendo é: arrependa-se, confesse o pecado, rompa com o pecado. Eu vou ajudar você, diz Jesus. Eu vou derramar o Espírito Santo sobre você para dar para você uma mente vitoriosa, uma mente como a minha, uma mente vitoriosa sobre o pecado. No livro Maravilhosa Graça, Meditação Matinal, Maravilhosa Graça, página 177, parágrafo 5, nós lemos assim: se somos vencidos, não adiemos o arrependimento. E a aceitação do perdão vai nos colocar num terreno vantajoso. Aceitar o perdão que Jesus nos dá nos coloca num terreno vantajoso, porque o perdão de Jesus Cristo não somente perdoa o pecado, mas reveste o pecador do poder do Espírito Santo, dando para ele poder para vencer, uma mente vitoriosa. Se nós nos arrependemos e cremos, pertencer-nos-á o purificador poder de Deus. Sua graça salvadora é oferecida gratuitamente. Pecador algum precisa se perder. Pleno e gratuito é o dom da graça salvadora. Maravilhosa Graça, página 177, parágrafo 5. Deus não se desanima com você, meu querido irmão. Deus não se desanima conosco por causa dos nossos pecados. Ele sabe que nós somos pecadores,
mas Ele tomou todas as providências, não só para perdoar os seus pecados, mas também para revestir você de poder para ter a vitória sobre o pecado. Podemos cometer erros e ofender o Espírito de Deus, mas quando nos arrependemos e vamos ter com Ele, com o coração contrito, Ele não nos faz voltar. Isso significa que Ele não vai fechar a porta para você, Ele não vai dar as costas para você. Existem empecilhos a serem removidos? Temos acariciado sentimentos errados? Tem havido orgulho na sua vida, presunção, impaciência, murmurações? Tudo isso nos separa de Deus. Os pecados devem ser confessados. Tem de haver mais profunda obra da graça no coração. No livro Fé e Obras, página 31, parágrafo 3. Não há segurança, nem repouso, nem justificação na transgressão da lei de Deus. Se você, meu querido irmão, está transgredindo a lei de Deus, seja o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto mandamento, qualquer um dos 10 mandamentos, não existe repouso, não existe segurança, não existe justificação para aquele que voluntariamente, conscientemente, decide continuar transgredindo qualquer um dos 10 mandamentos. Não pode este homem ou esta mulher esperar se colocar inocente diante de Deus e em paz com Ele, somente mediante os méritos de Cristo, somente mediante a confissão dos nossos pecados, poderemos ter paz e segurança e perdão. Não há segurança, nem repouso, nem justificação para aquele que continua transgredindo a lei, conscientemente. Na revista Review and Herald, do dia 24 de dezembro de 1889, nós lemos assim: cada dia que você permanece em pecado, você está nas fileiras de Satanás. Vou repetir. Cada dia que você permanece em pecado, você está nas fileiras de Satanás. E se você adoecer e morrer, sem arrependimento, estará perdido. Review and Herald, de 24 de dezembro de 1889. Simples assim. Se você adoecer e morrer com pecados não confessados, com pecados conscientes, você simplesmente estará perdido. Ninguém poderá fazer nada por você depois da sua morte. Um pecado, não precisam ser 2 ou 3 pecados, mas um pecado, sem arrependimento, é suficiente para fechar os portais do céu contra você? Foi porque o homem não podia ser salvo com uma mancha de pecado sobre ele que Jesus veio morrer na cruz do Calvário. Isto está escrito na revista Sinais dos Tempos, Signs of Times, do dia 17 de março de 1890. Portanto, meu querido, um pecado é suficiente para fechar os portões do céu para você. Então o padrão de Deus é muito elevado, o padrão de Deus é elevado, é vida santa. Então é impossível. Não, não é impossível. Porque Deus está disposto a perdoar todos os pecados que você confessar. Agora, é óbvio, se você rejeita confessar, se você rejeita abrir mão do seu pecado, então você vai morrer com este pecado. E as portas do céu estarão fechadas para você. Sua única segurança, meu querido irmão, minha querida irmã, sua única segurança e minha única segurança é vir a Cristo e cessar de pecar neste exato momento. Não deixar isso para amanhã, porque eu não sei se estarei vivo amanhã. Por isso, na revista Signs of Times, Sinais dos Tempos, do dia 29 de agosto de 1892, Deus falou através da sua serva: sua única segurança é vir a Cristo e cessar de pecar neste exato momento. É hoje o dia da confissão. É hoje o dia de dizer: Senhor, eu pequei. E Jesus Cristo vai dizer: seu pecado está perdoado. E Ele dará o perdão. E derramará sobre você o Espírito Santo. Ele dará para você a vitória sobre esta tendência pecaminosa.
A doce voz da misericórdia está soando em seus ouvidos hoje. Mas quem pode dizer se esta voz soará amanhã? Quem pode dizer? Se amanhã a voz de Deus vai continuar soando aos seus ouvidos? Portanto, sua única esperança é vir a Cristo e cessar de pecar hoje, neste exato momento. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia da salvação. Nós lemos em Isaías 55, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 55 e os versos 6 e 7. Isaías capítulo 55 e os versos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Qual é o tempo para buscar o Senhor? Hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Grandioso é em perdoar. E isto também está em Salmos 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Agarre-se, meu querido irmão, a estas promessas da palavra de Deus. Tome posse destas promessas e elas serão suas hoje mesmo. Nós lemos no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. O povo de Deus não deve estar satisfeito até que todo pecado conhecido seja confessado. Vou repetir. Estou lendo o que está em Testemunhos, volume 1, página 167, parágrafo 1. O povo de Deus não deve estar satisfeito até que todo pecado conhecido seja confessado. Então é seu privilégio e dever crer que Jesus Cristo os aceita. Você está salvo em Jesus? Sabe por que as pessoas têm dúvida da salvação? Elas dizem, eu não sei se eu estou salvo ou perdido. Sabe por que existe esta dúvida na salvação? Porque existe a prática do pecado conhecido. A prática do pecado que é para a morte. O pecado que é para a morte são pecados conhecidos, voluntários, conscientes. E isto mina a sua fé, destrói a sua fé. E você vive em dúvidas da salvação. Mas uma vez confessando os seus pecados, lembre-se que ninguém vai se perder por pecados de ignorância, ninguém vai se perder por pecados inconscientes, mas os pecados conhecidos são pecados para a morte. Temos que confessá-los, abandoná-los e sermos perdoados e nos alegrarmos com a alegria da salvação. Devemos nos lembrar que todos os pecados secretos, todos os pecados ocultos são pecados conhecidos. Não pense que os pecados secretos, os pecados ocultos, são pecados inconscientes. Não. São pecados conscientes, só que são secretos. A diferença é que os pecados secretos, somente você e Deus conhecem quais são. Todos esses pecados devem ser entregues, confessados e perdoados. Aleluia! Nós estamos aqui falando do ciúme, da inveja, do ódio, da malignidade, do desejo de vingança, da concupiscência, daquilo que você faz no escuro, meu querido irmão. Ou quando você está sozinho e que ninguém está vendo, estamos falando desses pecados secretos. Estamos nos referindo à pornografia, à masturbação, ao sexo virtual, aos desejos pecaminosos que não encontram expressão em ato exterior, porque faltou a ocasião. Não faltou a vontade, faltou a ocasião para praticá-los. Todas as emoções pecaminosas
serão tomadas em conta no dia em que Deus há de trazer a juízo toda obra, com toda coisa secreta, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, 14. Existem, porém, os pecados da ignorância. Desses o Senhor cuidará. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Atos 17, 30. Não são os pecados da ignorância que podem nos tirar do céu, mas os pecados conscientes, familiares, secretos, voluntários, esses sim precisam ser confessados, abandonados e perdoados. Não existe provisão para a cegueira voluntária. Eventos Finais, página 218. A confissão verdadeira tem sempre um caráter específico. A confissão verdadeira não fala perdoa todos os meus pecados. A confissão verdadeira tem caráter específico. Você dá nome aos pecados que você está confessando. Você faz distinção dos pecados. Estes podem ser de natureza que devam ser apresentados a Deus unicamente. Podem ser faltas que devam ser confessadas a pessoas que por elas foram ofendidas. Ou podem ser de caráter público, devendo então ser confessados com a mesma publicidade. Toda confissão, porém, deve ser definida e sem rodeios, reconhecendo justamente os pecados dos quais somos culpados. Caminho a Cristo, página 38, parágrafo 1. Meu querido irmão, regozije-se com a graça divina, graça, misericórdia divinas. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus está falando. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. A palavra perdoado será escrita junto ao seu nome. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Salmos 32, versos 1 e 2. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Meu querido irmão, Deus não baixa o padrão, mas Deus eleva você ao padrão de Jesus Cristo. Sejam santos porque eu sou santo. Mas não é você que conquista a santidade. É Deus quem derrama sobre você a santidade. É Deus que reveste você com a santidade de Jesus Cristo. E dá para você a mente santa de Jesus Cristo. Ele tomou todas as providências para que você e eu sejamos perdoados e santificados, porque Ele é santo. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Meu Pai querido que estás nos céus, obrigado porque Tu és santo. E obrigado porque o Senhor insiste em nos chamar, em nos tirar da pecaminosidade. Obrigado porque o Teu Santo Espírito continua dando para nós o arrependimento e atraindo-nos para Jesus Cristo. Querido Pai, perdoa-nos, convence-nos dos nossos pecados, purifica-nos pelo sangue de Jesus Cristo e implanta em mim e nos meus irmãos a mente santa de Jesus, a mente vitoriosa de Jesus Cristo. E que o Teu nome, Pai Santo, seja glorificado na nossa vida. Usa-nos, abençoa-nos. E querido Jesus, por favor, volte logo nos buscar. Em Teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.